A pessoa que tem TDAH, ela tem uma dificuldade nesse alt-tab, em trocar o foco atencional, tá? Isso é todas as questões neuroquímicas, etc. Se eu sei que eu vou ter esse problema de desconexão, então pra mim é mais confortável, se eu tiver num evento social que tá eu, você e o Gabriel, é eu em determinado momento tentar monopolizar a conversa com você, porque aí eu vou estar pro 1 para 1, vai ficar confortável. E num determinado momento eu virar pro Gabriel e conversar só com ele. Mas você cria mecanismos de adaptação dependendo da situação que você tá vivendo. E aí, TDAH? Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Quando eu criei o podcast, eu fiquei diante de algumas dificuldades que poderiam surgir. Ainda continuo me policiando para não me desconectar da conversa. E isso acontece muito, cara. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas eu acho que é um pouco mais frequente com pessoas que têm TDAH. Você tá olhando pra pessoa, olhando nos olhos da pessoa e você tá simplesmente não ouvindo nada do que ela tá falando pra você. E isso é um problema. Se você faz isso num podcast, você se lasca todinho, entendeu? Que a pessoa pergunta, tá, e o que que vem depois? E a pessoa pergunta, o que que você acha disso? Você nem sabe o que que a pessoa tá falando. Você desconectou. Então, algumas vezes, com alguns convidados, eu já fiz um bate-papo totalmente aberto, do tipo assim, me preparei lendo o conteúdo da pessoa, o assunto da pessoa, mas ainda assim eu gosto de ter fresco justamente esses bullet points. Porque se deixar, às vezes eu falo sobre qualquer outra coisa, menos aquilo. Aí termina o bate-papo, putz, esqueci de falar tal coisa, esqueci de falar aquela outra coisa, entendeu? Que eu queria falar. É uma estratégia legal, é profissional, assim. Mas de bullet points. Mas isso me incomoda. Porque eu olho os outros podcasts, alguns têm, assim, alguns, o pessoal... Eu não gosto, cara. Porque assim, ó, o que eu gosto? Eu gosto aqui de conversar contigo, tá ligado? Eu não gosto daquele podcast que o cara fica assim, daí o cara é pai, daí o cara é pai, daí o cara é pai. Entrevista e não sei o quê. Gosto, a entrevista cara. de emprego, né? Porque às vezes eu fico tão preso a não posso esquecer tal tema, e eu meto meus bullet points lá, que eu esqueço de que simplesmente, cara, vou conversar com você, vamos supor que você é meu convidado, tô no podcast. Aí depois, sei lá, acabou a conversa, você foi embora, puta, esqueci tal coisa. Cara, você vem amanhã, vem semana que vem, a gente fala sobre o outro assunto que você esqueceu, tá entendendo? É tipo assim, é você realmente soltar. Mas eu acho que tu ter os bullet points não é problema. Eu tenho na minha cabeça, tá ligado? Eu tenho na minha cabeça várias coisas que, tipo, se o assunto morrer, eu posso trazer à tona, entendeu? É que essa parada que tu falou de, tipo, ficar distante, eu não tenho, mano. Isso aqui, pra mim, é um hiperfoco absurdo, assim. Pra mim, é uma das coisas que prende minha atenção quase tal qual o videogame. Tipo, eu não tenho ideia de que horas são agora. Eu tenho muito receio, que às vezes eu vou receber um convidado que eu espero há muito tempo, um cara que é uma pessoa que eu estimo muito, que eu não quero falhar, e aí eu me cerco com esses negócios, tipo, o bullet point, pra não esquecer nada, porque eu posso... Cara, sei lá, velho, eu tenho muito medo de repente, dar um branco, esquecer completamente o que eu vou falar, eu me desconectar completamente, e caraca, eu tô ao vivo, né? Mas eu acho que até isso, a gente pode trabalhar, lembrando aquele negócio, a honestidade radical, é do tipo assim, se virar pra cama assim, galera, é o seguinte, cara, acabou a bateria do meu celular, do meu tablet, esqueci o que eu vou falar, vamos falar sobre qualquer outra coisa. Puxa um assunto aqui e fala. Sabe uma coisa que eu achei muito foda de eu ter criado o meu podcast? Foi porque eu ia ter uma oportunidade de fazer treino social, cara. Assim, quando eu tô num evento, né, saindo assim, tô na rua com alguém, conversando, e é uma coisa que me interessa muito, é um assunto que eu domino, eu vou lá, falo, mergulho, escuto também, mas falo bastante, a coisa flui. Agora, se eu não tenho tanto conhecimento quanto aquilo, eu tenho essa mania de me desconectar. E o treino do podcast é justamente esse. Eu quero estar diante de temas que eu não entenda nada, e eu quero ter aquela perspectiva assim, beleza, cara, qual o tipo de dúvida e curiosidade que eu tenho, que pode ser da audiência também, e eu vou perguntar pra pessoa pra querer saber. Então, esse negócio de ficar nesse bate-bola presente, de corpo presente, de atenção presente, atenção plena, é uma coisa que é um treino muito bom pra mim. E eu começo a perceber assim, cara, olha só isso aqui que eu fiz, olha como é que deu certo. Poderia ter feito isso antes. Eu poderia ter feito dessa forma aqui diferente. Né? É um treino, cara, entendeu? Eu tenho muito problema de conversar em grupo, que eu me desconecto mesmo. Quando eu fui lá em São Paulo, no evento da RD, a gente tava em grupo, ali era um grupo grande. Eu ia conversar com várias pessoas, algumas pessoas iam falar comigo, eu ia falar com outras pessoas. E ali eu tive algumas questões de desconexão. E só que, assim... O que tu quer dizer com essa desconexão? Desconexão é o seguinte, cara. Acaba que depois de um tempo eu me canso e fico conversando só entre vocês. Eu me desconecto, eu me desligo um pouco, entendeu? Tipo, mas meio que acaba a tua bateria social ali, tipo... O que acontece? Quando tem um assunto entre eu e você, existe um risco de eu me desconectar na conversa. Quando tem mais de uma pessoa, existe um risco muito maior, porque em determinado momento que você vai falar uma coisa que eu concordo pra caramba, aí o cara em seguida vai dar um gancho e vai rebater o que você falou, e aí, na verdade, eu deveria estar prestando atenção nele agora, mas eu continuo pensando assim, pô, mas eu
gostei do que você falou e tal. Aí eu meio que desconecto, eu fico introspectivo com aquele meu pensamento de que eu gostei do que você falou, sendo que vocês já estão conversando, já tem uns 2 minutos, vocês já estão até mudando de assunto. Aí eu... Tu ainda tá lá... Eu ainda tô lá costurando. Aí eu fico em silêncio naquela ampulheta, assim, e aí me desconecto. Então isso é um pouco mais fácil de acontecer. Então eu tenho muito medo disso. Aí, por exemplo, também agora eu não quero ser prolixo. Então nós 3 conversando, eu, você e o Gabriel. Aí vocês 2 já estão numa situação que vocês já estão mudando de assuntos, eu tô conversando entre vocês. Aí eu falo assim, então, galera, essa água aqui é gostosa, hein? Tá gelada, tá ligado? Eu vou estar destruindo completamente o que vocês estão falando pra trazer um assunto novo, tá ligado? Eu tenho muito receio de cometer esse tipo de gafe. Talvez quem esteja assistindo aí que tenha TDAH pode ter essa dificuldade também de conversar em grupo. Tu acha que isso é comum ao TDAH? Cara, eu acho que é. Talvez não nessa intensidade. Porque a pessoa, tipo... Essa falta de atenção que te leva pro lugar da tua cabeça, né? É um Alt Tab. Se você tem um Windows aí, tem um notebook, aperta o Alt Tab aí, que você vai entender o que eu tô falando. Abre várias e você alterna. O Alt Tab, você, por exemplo, você tá com o Word e com o Chrome aberto. Você tá digitando no Word. Se você aperta o Alt Tab, ele muda pro Chrome. Aí ele bota o foco no Chrome. Aperta de novo, ele muda e bota o foco no Chrome. Tu acha que isso é treinável? É treinável, você não conseguir. Então, como eu ia dizendo, a pessoa que tem TDAH ela tem uma dificuldade nesse Alt Tab, em trocar o foco atencional, tá? Isso é todas as questões neuroquímicas, etc. Só que é treinável no seguinte sentido. Se eu sei que eu vou ter esse problema de desconexão, então para mim é mais confortável, se eu tiver num evento social que tá eu, você e o Gabriel, é eu em determinado momento tentar monopolizar a conversa com você. Porque aí eu vou estar por 1 para 1, vai ficar confortável. E num determinado momento eu virar pro Gabriel e conversar só com ele. Isso é um problema porque isso fica um pouco difícil porque eu não vou estar conversando no grupo. Eu vou estar conversando no 1 para 1. Mas, querendo ou não, é melhor fazer isso do que ficar com aquela memória do que ficar prostrado, igual uma samambaia ali no meio do coisa. Essa que é a dificuldade do TDAH. Então, assim, eu acho que esse autoconhecimento é no seguinte sentido, de se entender qual é a sua dificuldade. Como eu tenho muito medo dessa desconexão, eu faço isso. Porque se eu tiver no evento que tá nós 3, eu sei que você vai sair com uma boa memória afetiva da nossa conversa. Porque você vai assim, teve um momento que o Yuri me chamou no 1 para 1, a gente trocou uma ideia sobre tal coisa, foi legal. Pro próximo rolê eu vou chamar ele, vamos supor. Gabriel vai ter essa mesma impressão também. Agora, se eu deixar eu me vencer por essa dificuldade de alternância de foco e de conversar em grupo e não interagir com ninguém, os caras nem vão lembrar que eu tava lá, entendeu? Então, isso também é um treino social. É o que eu te falo. Isso não cura o TDAH, mas você cria mecanismos de adaptação dependendo da situação que você tá vivendo.